Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, lá no escritório, ela vivia me provocando, me fazendo convites, propostas. E quando via que eu não entrava no seu joguinho, ela disfarçava. Olhava para mim e sorrindo falava: também não precisa ficar assim, né, Luciano? Tava só brincando. Pois sim. Eu sabia muito bem que de brincadeira aquilo não tinha nada. A Jaqueline era o tipo de mulher despudorada, daquelas que dizem e fazem o que dá na cabeça, sem ligar para que os outros vão pensar. Convenhamos, não é o tipo de comportamento que fica bem numa mulher, pelo menos eu não acho. Ainda menos se ela for casada. Eu não conhecia o marido dela, mas para ser bem sincero, morria de pena do coitado. Já devia ter levado muito chifre daquela mulher. Sim, porque se ela se comportava daquele jeito ali na empresa, imagine então na rua, sem ninguém conhecido de testemunha. A Jaqueline era uma mulher bonita, isso não dava para negar. Bonita, provocante, sensual, maliciosa, só que, é como eu falei, eu nunca gostei de mulher oferecida, que se comporta de um jeito vulgar, sem contar que era casada. Só isso já era motivo suficiente para eu me manter bem longe. Quando eu comecei a trabalhar ali na empresa, ela já veio para o meu lado jogando o seu charme. E a verdade é que eu quase caí na sua conversa quando ela me chamou para tomar um chopp depois do expediente. Sim, porque imagine, mulher bonita, charmosa, cheirosa. Não fazia uma semana que eu estava trabalhando ali, de repente aquele convite. Qual é o problema? Naturalmente pensei que ela fosse solteira. Só que, apesar de ter me sentido muito atraído por ela, acabei desistindo quando um colega comentou comigo: cuidado com essa mulher, Luciano. Ela é casada. O quê? Mas ela me convidou. Eu sei. Mas ela é casada, cuidado, hein? Deus me livre. Me arrepiei todo. Só que ela não desistiu. Às vezes passava assim por mim e falava: oi, gostoso. Você é uma tentação, sabia? Bom, no que se refere à cantada, ela parecia mais um homem do que uma mulher. Isso que eu já tinha deixado bem claro que não estava afim. Depois que aquele colega me contou e eu constatei que ela era casada, Deus do céu, procurei manter distância. Só que ela não se dava por achada. Vivia no meu pé o tempo todo. Eu já tinha falado 1 milhão de vezes que não queria nada com ela, principalmente pelo fato de ela ser casada, ter um marido. Só que não adiantava. Ô, Jaqueline, você não pensa no teu marido, não? Você é casada, esqueceu? Ela nem ligava. E daí? Será que é pecado admirar o que é bonito? E mesmo insistindo que não tinha a menor chance de acontecer, ela não desistia. Passava um dia ou dois, lá vinha ela de novo. Você sabia que eu gosto de homem assim? Difícil, duro na queda. Mas pode apostar, um dia você ainda vai ser meu, mesmo que seja só por uma noite. Eu sempre consigo o que eu quero. Olha, chegou num ponto que ela falava aquelas bobagens e eu já nem ligava mais. Tudo que ela falava, inclusive os convites para sair, eu fingia que não escutava. Às vezes até ria. Eu sei que podia muito bem sair com ela, me divertir e depois ficar na minha. Só que, como eu já falei, eu não queria problema por meu lado. Com tanta mulher solteira no mundo, eu ia me meter logo com uma que era casada. E depois tem outra. Aquele tipo de envolvimento também não fazia muito a minha cabeça, não. Eu sempre fui um cara mais romântico, mais sonhador. Sabe, eu não queria me envolver com alguém só para transar.
Se ela pelo menos não fosse casada, tudo bem, até que de repente, só que naquela situação nem pensar. Foi quando chegou o fim do ano e o chefe organizou a festa de confraternização dos funcionários lá na sua chácara em Tijucas do Sul. Os funcionários podiam levar até as suas famílias, mas eu achei melhor ir sozinho, até porque era solteiro. Se levasse, seria um irmão, uma irmã. Como não sabia onde ficava a chácara, acabei indo de carona com um colega. A primeira pessoa que eu vi quando chegamos foi justamente a Jaqueline. Ela estava ao lado de um homem e de uma criança pequena. Provavelmente foi o que eu concluí, seu marido e seu filho. Pois quando passei perto deles, ela teve a capacidade de me chamar como se eu fosse um parente, um irmão, um amigo. Luciano, chega aqui um pouquinho. Me aproximei, meio sem jeito, enquanto ela nos apresentava, mas com a maior desenvoltura do mundo. Sandro, esse é o Luciano, um colega lá do escritório. Ele trabalha no setor de contas a pagar. Esse é o meu maridão, Luciano. E esse menininho lindo aqui é o Matheus, meu filho. Olha, eu olhei para a cara daquele homem e fiquei até constrangido, sem saber o que dizer quando ela me estendeu aquela mão. Fiquei morrendo de pena do cara. Aliás, já tinha pena antes de conhecer. Mas fiquei com mais pena ainda porque parecia ser uma boa pessoa. Será que ele fazia ideia de que a sua mulher era daquele jeito? Que vivia se oferecendo para outros homens, inclusive para mim? Pois acredite quem quiser. Mas o tempo todo, durante a festa, ela ficou enchendo o meu copo de cerveja e me servindo comida. E olha que eu nem fiquei perto deles, não. Pelo contrário, fiz questão de ficar bem longe, lá do outro lado. Só que volta e meia, ela aparecia com um pratinho de carne na mão. Trouxe para você. Sabe, parecia mais minha namorada do que mulher daquele coitado. Eu fiquei ali me perguntando, meu Deus, será que o cara não está vendo? E se está, por que não toma uma providência? Não chama a atenção dessa criatura? Meu Deus, se eu fosse casado e a minha mulher tivesse aquele tipo de comportamento, olha, não sei nem o que eu faria. Imagine, ela saía lá do outro lado para ir até onde eu estava, só para encher o meu copo de cerveja. Sem contar o modo como olhava para mim, como falava comigo. Alguns colegas já tinham inclusive reparado. Ficavam me olhando com aquela cara estranha, como se eu tivesse alguma culpa. Lá na firma, todo mundo sabia que ela era daquele jeito. Só que na frente do marido, eu, sei lá, pensei que ela fosse ser pelo menos mais discreta. Cheguei a me perguntar se ela realmente estava tão interessada assim em mim. Sim, porque até apaixonada por mim, ela já tinha dito que estava. Será que era mesmo verdade? Bom, só isso para explicar aquele tipo de comportamento. Com o marido ali, assistindo a tudo. Olha, eu já estava até vendo a hora que o cara ia se enfezar e vir tirar satisfação comigo, porque, repito, ela parecia mais preocupada comigo do que com ele e com o filho. Até que uma hora resolvi fazer um passeio ali pela chácara. Era um lugar tão bonito. Caminhei de um lado para o outro, assim, meio sem rumo. Fui ver os cavalos, depois o tanque de peixes, o campinho de futebol. Depois me embrenhei no meio do pomar. A certa altura, me encostei no tronco de uma goiabeira e fiquei ali pensando na vida, super distraído, respirando aquele ar puro, sentindo aquela paz, aquela energia contagiante, gostosa. E foi bem nesse momento que escutei aquela voz.
Você tá aí, seu danadinho? Até que enfim que eu te encontrei. Veio passear e nem me convidou, né? Olha, fiquei pasmo quando vi que era ela. Jaqueline, o que você está fazendo aqui? Ora, vim te procurar. Me procurar a troco de quê, Jaqueline? Você deixou teu marido lá no meio, teu marido, teu filho, e veio aqui atrás de mim, o que você quer? Largue mão, largue mão. Você sabe muito bem o que eu quero. Ô, Jaqueline, pelo amor de Deus, volta lá pra festa. Vai dar atenção pra tua família. Você deixou teu marido sozinho. Deixei porque... O que tem? No que ela veio pro meu lado, eu ainda tentei me esquivar. Acho melhor então eu voltar para junto do pessoal. Dá licença. Só que ela me segurou pelo braço. Ah, por que, Luciano? Até quando você vai me tratar desse jeito? Só porque eu cheguei e você vai embora? A gente tá aqui sozinho, sabia? Por que você não aproveita, seu bobinho? Olha, eu já sabia que ela era safada. Só que não podia imaginar o quanto. O fato é que, no que tentei me desvencilhar, ela me puxou para junto de si com toda a força. Estávamos só nós dois ali naquele pomar, longe da vista de todo mundo. O salão da festa, inclusive, ficava no mínimo a uns 300 metros de distância. E de repente, a louca me agarrou e me beijou. Juro por Deus que eu ainda tentei evitar. Jaqueline, por favor, Jaqueline, para com isso. Você vai acabar me botando numa fria, sabia? Relaxa, meu bem. A gente está aqui sozinho, ninguém está vendo. Olha, eu nunca tinha visto uma mulher tão atrevida. Enquanto me beijava, ela já começou a tirar a minha camisa, a abrir o meu cinto, até que quando vi, estava com a calça riada. E ela depois começou a se despir também. Por mais que eu tenha tentado escapar, chegou uma hora que simplesmente não deu. Acabei cedendo à tentação da carne e transando com ela ali mesmo no meio daquele pomar. Olha, eu tenho até medo de imaginar o que teria acontecido se alguém me pegasse ali, transando com aquela mulher, no chão, naquela situação. Eu nem cheguei a tirar a calça direito. Fiquei com a calça no sapato. No mínimo, perderíamos o emprego. Sem contar que eu ainda teria de acertar as contas com o marido dela. Se bem que, naquelas alturas, eu já nem sabia mais o que pensar daquele homem, porque, convenhamos, a mulher me dando a maior bandeira na frente dele o tempo todo e o cara não fazia nada. Depois de tudo, voltamos para a festa por caminhos diferentes. Sim, eu até evitei de voltar com ela, porque, meu Deus do céu, o que o pessoal ia pensar se nos visse chegando juntos lá do meio do mato? O problema é que, mesmo voltando por caminhos diferentes, acabamos chegando praticamente ao mesmo tempo. Chegamos praticamente juntos ao salão. E naturalmente que muita gente percebeu. Foi quando uma colega de serviço se aproximou parecendo preocupada. Onde que você estava, Jaqueline? Teu marido tá louco atrás de você. Faz mais de meia hora que ele tá te procurando. Aliás, olha ele aí chegando, ó. Ela falou aquilo e antes de dar as costas, ainda me olhou de cima a baixo, com um olhar de reprovação que já dizia tudo. Foi então que eu baixei os olhos e avistei a altura do meu joelho nas minhas calças. Eu estava todo sujo de terra.
E foi só então que reparei minha calça toda suja, inclusive na altura do joelho. E o pior é que a Jaqueline também. A impressão que me deu foi de que todo mundo tinha percebido. Aliás, depois, na primeira oportunidade que teve, a Débora me deu uma dura. Você não tem vergonha na cara mesmo, né, Luciano? Na frente do marido dela. Você já imaginou se ele pega vocês dois? Tá querendo morrer, é? Eu acho que na cabeça da Débora e de toda aquela gente, eu e a Jaqueline tínhamos um caso. Tanto que não pararam mais de olhar pra gente, pra nós dois, principalmente pra mim. Uns com um olhar de malícia, contendo o riso, outros com um olhar de reprovação. Olha, eu fiquei de um jeito que não sabia onde enfiar minha cara. Se não tivesse ido de carona, já teria ido embora há muito tempo. Parecia que estava todo mundo me condenando. E a verdade é que, embora eu tivesse sido fraco, a iniciativa não tinha partido de mim. Juro por Deus, não tive culpa. Foi ela que me seguiu até o pomar, que se atirou em cima de mim, que inclusive tirou a minha roupa. Como se fosse pouco, de repente o meu celular começou a apitar e quando eu fui ver, era uma mensagem dela, da Jaqueline. Ergui os olhos e vi que ele estava na frente do marido, com o celular na mão, e eu ali perto, a menos de 6, 7 metros de distância. Ele, inclusive, o marido, viu quando o meu celular apitou. E quando eu o tirei do bolso, chegou a dar uma olhadinha no celular na mão da esposa. Eu fico imaginando qual seria a sua reação caso ele fosse conferir o que tinha no celular dela. Se lesse a mensagem que ela me mandou. Adorei o que a gente fez, sabia? Aliás, você é bem do jeitinho que eu imaginava. Quando que a gente vai repetir? Agora eu quero o bis. Se bem que eu falo assim, o que ele faria se soubesse? Mas, em certos momentos, eu acho até que ele sabia. Porque é impossível todo mundo notar o comportamento de uma pessoa e só o marido não ver, não enxergar. Naquela hora, por exemplo, acho que fiquei até pálido. Imagine, a mulher do cara na frente do marido e ela mandando mensagem, e uma mensagem daquelas, né, daquele teor, para mim, com quem ela tinha transado há menos de 15 minutos. Olha, o pior foi que depois a Jaqueline não me deu mais sossego. Se antes ela já vivia atrás de mim, depois do que aconteceu lá naquele churrasco, aí mesmo é que não tive mais um segundo de paz. O pessoal do escritório, naturalmente, ficou sabendo do nosso envolvimento. Ficamos juntos apenas aquela única vez. Por isso é que quando eu falo envolvimento, acho que nem estou usando a palavra correta. A gente transou uma vez só e mesmo assim, do jeito que eu contei aqui. Só que na cabeça de todo mundo, tenho certeza, éramos amantes, tínhamos um caso. Escutei comentários de que tinha sido até ela quem tinha me arranjado aquele emprego, quando na verdade não tinha nada a ver. O fato é que não sei como, a história acabou chegando nos ouvidos da chefia e, como consequência, e nem poderia ser diferente, até porque era política da empresa, acabamos os dois no olho da rua. Sabe, não é que eu esteja arrependido por ter me deitado com ela naquele pomar. Até porque ela me induziu aquilo, mas obrigado eu também não fui. Reconheço o meu erro e tento pelo menos aceitar
a minha parcela de culpa. Só que, sei lá, às vezes eu acho que paguei um preço alto demais. Poxa vida, eu precisava do emprego. Sem contar que a minha consciência ficou muito pesada depois que eu comecei a pensar no marido dela. Aliás, nele e no filho, na criança. Ele, aquele dia do churrasco, procurando por ela, feito louco pela chácara, enquanto a gente se divertia. Sem contar o papel de trouxa que o coitado fez na frente de todo mundo, né? Porque é como eu já falei. Se ele não se deu conta do que tinha acontecido, só ele não se deu conta naquela festa, porque todo mundo olhava para a gente, principalmente para mim, como se eu fosse o culpado. Pode até parecer hipocrisia, mas eu juro que me arrependo profundamente do que fiz. Às vezes tenho até medo que um dia Deus me castigue e eu acabe me casando com uma mulher igualzinha a Jaqueline, que me traia sem dó nem piedade, do jeito que ela traiu o marido comigo. E como deve ter traído aquele coitado com dezenas de outros homens, porque tenho certeza, não foi a primeira vez que ela agiu assim. Juro por Deus, eu tenho esse medo de um dia me meter com uma mulher parecida. Ninguém está livre, né? De repente você se apaixona e quando está apaixonado, a gente fica assim, como o marido dela, cego, surdo, todo mundo enxergando, só ele que não viu. Não dizem que aqui se faz e aqui se paga? E eu tenho consciência de que homem nenhum nesse mundo merece isso. Aliás, não é só homem não, ninguém merece. Juro que se pudesse voltar no tempo, teria evitado aquele momento de loucura. Eu me arrependo profundamente do que fiz com aquela mulher. E principalmente com aquele homem. Mesmo que ele não tenha ficado sabendo. Repito, ninguém merece. Que Deus me perdoe pelo que fiz, mesmo tendo sido induzido ao erro. E que não me cobre isso mais tarde. Porque, como eu já disse, às vezes eu tenho muito medo, mas tenho medo mesmo, de embarcar numa canoa tão furada quanto essa em que aquele homem embarcou. Repito, a gente quando se apaixona, parece que não enxerga, parece que não ouve, fica bobo. E ser traído, ser enganado, ninguém merece. Ser traído pela pessoa que a gente ama, do jeito que a Jaqueline fez com aquele pobre coitado, olha, que Deus me perdoe pelo que eu fiz, porque ninguém merece.